Antes de tudo, peço encarecidamente a Ana Bonassi e a Laura Marise, grandes comunicadoras e divulgadoras científicas em quem eu me inspiro muito, que me perdoem pelo formato desse vídeo ser livremente, excessivamente inspirado no Top Surtos do mês. Oi, eu sou Isabela, sou advogada de litígios, especialista em processo penal e como o melhor jeito de encerrar o ano é com uma retrospectiva dos acontecimentos mais importantes para provar que não é só na divulgação científica que a gente tromba com absurdos e pseudociências, eu apresento a vocês os Top Surtos de 2025 para tentarmos não repetir em 2026. Eu vou ressaltar que a seleção foi feita com base nos meus próprios critérios, afinal, quem faz roteiro sou eu. Mas se você achou que ficou faltando algum surto bom, ou porventura eu esqueci de falar do seu surto favorito, aproveita para comentar ele aqui embaixo, que eu vou adorar passar a virada de ano lendo eles depois. Agora, se você só não gostou da minha seleção... Se você não for um senhor ou uma senhora que mataria uma ameba comedora de cérebros de fome, por favor, não tumultuar. Faz um vídeo e me marca lá para eu assistir e comentar. Em quinto lugar, um empate de dissabores culinários, por assim dizer. No primeiro caso, o Tribunal de Justiça de Rondônia foi provocado por um consumidor que ficou inconformado ao receber uma pizza meio frango com catupiry, meia marguerita, ao invés de uma pizza meia calabresa, meia marguerita, que ele havia pedido. E no segundo caso foi o Tribunal de Justiça de São Paulo que foi provocado. E a iguaria da vez foi uma marmita de açaí, que veio sem certo creme de avelã de marca famosa, que eu não vou falar porque eu não sou patrocinado. Eu não preciso nem dizer que em ambos os casos a justiça respondeu a esses consumidores com um sonoro não. E mesmo que eu não tenha tido acesso integral às sentenças desses casos para ler, é meio óbvio que existem frustrações e desconfortos muito maiores para justificarem um pedido de indenização. Mas eu quis começar com um caso simples. Na verdade, dois, mas que fosse um clássico dos chamados no passado de tribunais de pequenas causas, porque acreditem ou não, mas entra ano e sai ano, sempre acaba aparecendo uma história parecida com essa nas pautas de julgamento dos tribunais especiais e sempre nos garante boas risadas. Em quarto lugar, tem escola que acha ok criança passa fome. E se você não tá sabendo dessa história, como eu também não estava até cair do nada num vídeo do Dr. Bruno Baroni em que ele comenta esse surto e eu resolvi colocar ele aqui, eu vou contar de uma forma resumida. Tyler é uma criança celíaca e não celíaca do tipo eu fico com dor de barriga se eu comer pão. Celíaca do tipo eu posso fazer a passagem para um lugar melhor se tiver farinha de trigo em qualquer lugar perto de mim. Então a mãe de Tayla, que não é rica para comprar pão sem glúten para ela levar de lanche para a escola todos os dias, faz bolos deliciosos para ela. Só que aí um dia uma outra criança fica com inveja do bolo delicioso que a Tayla levou de lanche e ao invés da mãe dessa outra criança agir como uma pessoa sensata e fazer um bolo para sua criança levar de lanche no dia seguinte, ela decide reclamar com a escola e a mãe de Tayla passa a ser perseguida pelo Conselho de Alimentação Escolar de Araucária e pelo Ministério Público do Paraná. Senhor, me ajuda. Eu nem vou começar a enumerar todas as ilegalidades dessa situação, porque é capaz desse vídeo virar um vídeo do Pirula. Sem falar que a Tayla e a mãe dela estão muito bem assessoradas juridicamente. Mas se você que está me assistindo está passando por algo assim com sua filha ou seu filho, saiba que os direitos da sua criança estão sendo violados, ok? E isso é inadmissível. A alimentação adequada que garanta o bom desenvolvimento da criança e do adolescente é direito previsto no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo que, segundo a mesma lei, é dever do Estado assegurar essa alimentação nas instituições de ensino, além de ser proibido à escola impedir que os estudantes levem seus próprios alimentos, conforme leitura conjunta da Lei 11.947 de 2009 e 13.146 de 2015. E na minha mais modesta opinião, de alguém que não tem filhas, mas tem sobrinhas, o que essa escola deveria estar fazendo, ao invés de sugerir a essa mãe que deixe sua filha passando fome, já que resolveram proibir ela de levar os alimentos que ela pode consumir, é fazer que nem esse grupo de amigas fez. Para não excluir uma das amigas, que é altamente celíaca também, as outras fizeram um kitzinho de talheres e louças, até com uma esponja separada só para essa amiga, para garantir que ela pudesse participar dos jantares e comilanças com as outras, sem medo de que houvesse contaminação cruzadas pelos alimentos com glúten. Para que conste nos autos, provavelmente eu seria a amiga que teve a ideia de fazer o kit. Em terceiro lugar, Virgínia não sabe receber críticas. Essa senhora ainda vai aparecer nessa retrospectiva, mas só por esses surtos vocês já vão ver que das duas uma. Ou ela tem uma péssima equipe jurídica assessorando ela,
ou ela é uma péssima cliente, coitados dos advogados dela. Apesar de eu acompanhar, eu já me perdi qual dos produtos da marca da Virginia está envolvido em qual polêmica. Mas o foco da vez é um sérum fortalecedor de cílios que teria, supostamente, causado reações adversas sérias em uma consumidora. Por se tratar de uma marca comandada por uma blogueira, várias outras profissionais do ramo da maquiagem que produzem conteúdo para a internet comentaram sobre ele, tanto fazendo seus próprios testes quanto fazendo análises muito duras a respeito da qualidade do produto em si. Só que o que vocês acham que uma pessoa como a Virginia resolveu fazer ao perceber que a imagem da sua marca estava sendo abalada por essas críticas? Exatamente, ela chamou a equipe de advogados e autorizou que centenas de notificações extrajudiciais fossem enviadas com a promessa de processo se os vídeos dessas pessoas não saíssem do ar. A Laura Marise do Nunca Vi um Cientista, que é farmacêutica de formação, inclusive, tinha comentado num vídeo sobre uma mudança repentina no site da marca com relação à fórmula desse sérum, que deveria ser a mesma que consta na embalagem que o produto é vendido. E ela comemorou bastante o fato, inclusive, que ela não foi uma das pessoas que recebeu essa notificação extrajudicial. E por que ela não recebeu? Não dá pra saber. Mas minha visão é que, com certeza, a Karen Bacchini, com seus anos de experiência em tretas de internet e seu vídeo de "Desculpa, Virginia, só que não", pode ter ajudado, porque a Karen não só apresenta todas as alegações da notificação extrajudicial, como também rebate todas elas ponto por ponto, trazendo argumentos com embasamento científico e jurídico que deixaram qualquer um arrepiado. Em segundo lugar, o Ministério Público do Paraná não sabe perder. Vocês que estão me acompanhando nas redes sociais desde que eu comecei a produzir conteúdo, sabem do meu hiperfoco com o trabalho de investigação do Ivan Mizanzuki, que eu referencio sempre que eu posso, e de como eu acompanhei o julgamento do recurso especial interposto pelo Ministério Público do Paraná contra a absolvição dos condenados pela morte do menino Evandro em sede de revisão criminal. Mas eu não podia deixar de reforçar mais uma vez o quanto o Ministério Público do Paraná ter se dignado a interpor um recurso especial contra uma absolvição em sede de revisão criminal, no caso em que o Brasil inteiro viu e ouviu por meio de uma gravação que ficou oculta por quase 30 anos, pessoas sendo torturadas, é mais que um absurdo. Foi um total desperdício de tempo, de recursos públicos, que todos nós sabemos que são escassos. Foi um descaso com uma atitude estatal, porque o governo do estado do Paraná emitiu uma carta pública de desculpas reconhecendo a condenação injusta dos condenados, e tudo porque uma instituição não quer se dignar a abaixar a cabeça e admitir o erro. Inclusive, eu acho que o comentário do ministro Sebastião Reis Júnior, que era o relator do recurso, foi até muito brando, sendo que ele podia ter dado uma bronca de verdade. Porque no fim das contas a gente sabe que simplesmente recomendar que as autoridades competentes tomem as devidas atitudes para que os responsáveis sejam punidos vai ter o mesmo resultado que o primeiro lugar dessa lista. E em primeiro lugar, aquela CPI que virou meme. Beth! Ué, o meu também é Beth. Eu disse que a Virginia ia voltar para esse ranking, mas ela ter tentado se fingir de menina inocente e falhado miseravelmente não é o que tornou a CPI das Beths, na minha humilde opinião, o maior surto jurídico do ano. Na verdade, foi todo o contexto que envolve as apostas online e os jogos de azar no contexto brasileiro que tornou tudo isso um circo. Isso porque, há muito tempo, produtores de conteúdo já faziam investigações próprias e denunciavam ilegalidade na operação dessas plataformas de aposta no país. E que, por mais que estivessem autorizadas, entre milhões de aspas, se aproveitavam dessa aparência de conformidade para maquiar atividades que eram ilegais. Só que ninguém estava se importando muito com essas denúncias até que isso começou a envolver pessoas famosas e com um nome e principalmente uma marca a zelar. Só que aí a opinião pública e, por consequência, o eleitorado dos ilustres senhores e senhoras que ocupam o Congresso Nacional atualmente se escandalizaram com o problema das Beths e resolveram agir. E o que acontece quando a gente resolve agir por impulso? Pois é. E aí todo mundo viu o que aconteceu, eu não preciso nem comentar com detalhes aqui, todas aquelas respostas absurdas, as pessoas jogando jogos ao vivo e etc. Mas pelo menos eu acredito que, assim como a CPI da Covid deixou uma lição para aquelas que vieram depois, essa CPI deixa a seguinte lição: é parte do trabalho dos nossos representantes eleitos que eles investiguem e cobrem que sejam aplicadas punições aos responsáveis por tudo aquilo que nos lesa enquanto sociedade. Mas não adianta nada que eles façam isso só para ganhar fama. E de um modo geral, as pessoas estão precisando levar as coisas mais a sérios mesmo. E aí, esqueci algum surto jurídico? Deixa aqui nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que adora uma fofoca com café.
E se você precisa de uma advogada para estar ao seu lado durante um litígio, para que ele não vire um surto para a retrospectiva de 2026, me manda uma mensagem nos contatos do escritório que eu vou adorar estender essa conversa. Um feliz 2026 e até mais!